Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, 25 de março. Milicianos do Rio de Janeiro já cobram taxa dos catadores de lixo nas comunidades. Policiais do interior gaúcho reforçam o patrulhamento na capital depois de uma onda de violência. A polícia investiga a venda de vagas para concursos públicos em 3 estados e no Distrito Federal. E acredite, uma mulher tentou despachar no aeroporto do Recife um botijão de gás. A senhora derrubou o avião com um negócio desse. E mais, praticantes de esporte reclamam das más condições do Lago Paranoá, apontado pelo Ministério do Turismo como um dos 5 melhores destinos aquáticos do Brasil. Estudantes brasileiros de robótica embarcam amanhã para uma competição internacional nos Estados Unidos. Eles vão levar essa invenção aí, a Matilda. A menos de um mês do carnaval, a fábrica do samba é concluída em São Paulo. Os últimos galpões foram abertos hoje. E o sufoco de um árbitro para se livrar do Caramelo, um cachorro que adora ser bandeirinha. É agora no Brasil TV. A covardia dos milicianos, bandidos que exploram moradores e impõem regras nas comunidades, está cada vez maior. Agora, eles estão cobrando até taxa dos catadores de lixo nas favelas do Rio. Um dos problemas mais comuns nas favelas do Rio é o acúmulo de lixo. É aí que entra em cena uma turma fundamental, os catadores. Mas, segundo moradores de Rio das Pedras e da Muzema, na zona oeste do Rio, agora, até para catar recicláveis, tem que pagar taxa para a milícia. É revoltante a atuação desse grupo na comunidade. Não bastasse cobrar taxa de gás, de água, de luz e de recarga de celular e de Rio Card. Agora eles estão cobrando dos catadores, cara, de material reciclado na lixeira. Os moradores dizem que a taxa sobre os recicláveis começou neste mês e tem até valor estabelecido, R$200 mensais de cada catador. Os caras, não tem as mínimas condições de se manter, estão desempregados, são pessoas que não têm uma fonte de renda, entendeu? E eles estão cobrando R$200 dos caras, isso é um absurdo. A Polícia Civil diz que não há nas delegacias ali da região nenhum registro de ocorrência sobre essa denúncia aí que os moradores estão fazendo. É claro que nem todos se sentem seguros para fazer uma denúncia dessa, mas a própria polícia afirma também que é possível fazer essa denúncia pelo Disque Denúncia, no 2253-1177, telefone que não é preciso se identificar. A Polícia Civil disse também que nunca se combateu tanto as milícias como na atual gestão do governo do estado e que a força-tarefa da Polícia Civil tem desarticulado organizações criminosas em todo o estado, inclusive ali na região de Rio das Pedras. A Polícia Militar diz que atua em apoio com a Polícia Civil para combater facções e também milícias e que está nessas áreas que a gente mostrou na região, justamente na estratégia do programa Cidade Integrada. Vamos falar de violência. Em Porto Alegre, policiais do interior chegaram para reforçar o patrulhamento na capital. E bandidos começam a ser transferidos de presídios. São ações para tentar conter uma onda de violência que tem assustado os moradores. A ordem para matar partiu de dentro da cadeia pública de Porto Alegre. Algumas dessas mortes nós já podemos afirmar que é exatamente uma disputa por espaço, por pontos de venda de drogas em algumas regiões aqui da capital. O desacerto entre as quadrilhas levou pânico para os moradores. Esses atentados eles apresentam características que são similares a atitudes terroristas, porque os autores eles muitas vezes não estão preocupados com quem será o alvo dessa ação. Então, pessoas inocentes, pessoas que estão passando na rua, trabalhadores ou os próprios rivais, para eles isso é indiferente, Este homem foi capturado por criminosos perto da Avenida Ipiranga e executado no meio da rua, em plena luz do dia, no bairro Medianeira. Em 9 dias foram 11 homicídios em pontos diferentes de Porto Alegre, bairros populosos e em ruas bem movimentadas. Um deles no centro histórico, onde 300 pessoas estavam em uma festa de rua. Um outro ataque dos criminosos foi aqui na Vila Planetário, no bairro Santana, em Porto Alegre. Os bandidos chegaram atirando, feriram uma mulher e uma criança de 3 anos. Um jovem de 16 anos de idade morreu. Ele não tinha antecedentes e ia trabalhar na semana seguinte como estagiário no Palácio da Polícia. A Brigada Militar reforçou o policiamento e trouxe PMs do interior.
2 integrantes dessas facções, apontados como mandantes das execuções, foram transferidos da cadeia pública da capital para outros presídios. Nós transferimos algumas lideranças que estavam comandando estas mortes que ocorreram no município de Porto Alegre, né? E estamos identificando outras pessoas que, porventura, estejam presas e envolvidas nestas mortes para também efetivar as suas transferências e o seu isolamento para que elas não mais comandem o crime de dentro das casas prisionais. Em Sobradinho, no Distrito Federal, a polícia prendeu uma mulher que mantinha a mãe e a irmã em cárcere privado. O resgate foi ontem na AR-7. Os bombeiros foram chamados para atender a uma ocorrência de suicídio. Mas quando chegaram ao local, eles verificaram que a mulher usava facas e um machado para manter reféns a mãe, de 41 anos, e a irmã, de apenas 4 anos. Depois de 1 hora, os bombeiros e policiais militares conseguiram convencer a mulher a liberar as vítimas. A polícia prendeu 6 suspeitos de aplicar um golpe contra uma instituição que ampara pessoas autistas. As viaturas da Polícia Civil saíram ainda de madrugada para cumprir os 16 mandados de busca e apreensão nas regiões de Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Vicente Pires, Samambaia, Santa Maria e Taguatinga. Também em cidades do entorno, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto. 6 pessoas também foram presas. Elas são suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa que furtou R$220 mil de uma instituição filantrópica na Asa Sul. Ela presta assistência a pessoas com deficiência intelectual. O golpe ocorreu depois que um integrante do grupo se passou por um funcionário do banco que atende a instituição. Esse tal funcionário alegou que as contas bancárias da empresa estavam sendo alvo de transações fraudulentas. Segundo a investigação, o criminoso, se passando pelo funcionário do banco, orientou uma funcionária da instituição filantrópica por telefone a instalar um programa de segurança no computador para evitar a fraude. Ela seguiu passo a passo e colocou no dispositivo os dados de 2 contas da empresa. Aí o grupo teve acesso às informações e começou a agir. Os valores foram transferidos para as contas de outras 2 empresas, em Taguatinga e no Sol Nascente. Dessas contas, o dinheiro foi distribuído em transferência para pessoas físicas, saques, PIX, pagamento de boleto, uso em máquinas de débito e crédito. Só quando a instituição deu falta do dinheiro, procurou o banco e viu que tinha caído em um golpe. Isso foi em outubro passado e nesses 5 meses a polícia vinha investigando o caso. Os presos trazidos para a carceragem da Polícia Civil foram interrogados. A polícia apreendeu celulares, computadores e máquinas de crédito e débito. Esse material deve indicar se a organização criminosa fez mais vítimas pelo DF. Segundo o delegado responsável pela investigação, o dinheiro não foi recuperado. E os 6 presos vão responder por 3 crimes. Os integrantes desse grupo criminoso respondem aos crimes de furto mediante fraude por meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem ultrapassar os 20 anos de reclusão. A polícia investiga a venda de vagas para concursos públicos no Distrito Federal, Minas Gerais, Ceará e Goiás. 25 servidores públicos foram alvos de mandados de busca e apreensão. Documentos, celulares e computadores foram apreendidos. Essas pessoas são suspeitas de comprar vagas em concursos públicos. Segundo a Polícia Civil, a venda das vagas era feita por membros de uma organização criminosa, conhecida como Máfia dos Concursos. Os integrantes já foram identificados e presos. Em média, os candidatos pagavam 20 vezes o valor do salário que iriam receber depois de ingressar em um órgão público. Os candidatos que compravam as vagas preenchiam apenas algumas questões das provas e deixavam o cartão de respostas praticamente em branco. Com isso, os membros da máfia dos concursos, infiltrados na banca examinadora, pegavam essas provas e preenchiam os gabaritos com as respostas corretas. A máfia dos concursos fraudava toda sorte de concurso no Distrito Federal, em outros estados, concursos federais, concursos distritais, utilizando principalmente do ponto eletrônico para passar o resultado, a resposta correta para os alunos. Em alguns casos, que é o foco da investigação, que é o caso de hoje, valendo-se da infiltração de um membro na própria banca examinadora. Pessoas que costumam receber o PIS reclamam do atraso no pagamento do benefício. O PIS é um abono salarial concedido a trabalhadores de baixa renda. Roberto diz que não consegue receber o PIS, o abono salarial pago pela Caixa para quem trabalhou com pelo menos 1 mês de carteira assinada.
No aplicativo da Carteira Digital do Trabalhador, ele viu que receberia R$ 1.212 no dia 22 de março, mas a data prevista passou e nada do dinheiro aparecer. Ele já foi a uma agência da Caixa 3 vezes para tentar resolver o problema. Da última vez, esperou cerca de 3 horas por atendimento, mas ouviu que deveria aguardar até o fim do mês. É uma falta de atendimento, ninguém sabe explicar o que está acontecendo, é um empurra-purro e ninguém resolve a situação. Esse também é o caso de Cleison. A promessa era que ele receberia o PIS no dia 10 de fevereiro, mas quando foi tentar sacar o benefício, não conseguiu. Ele disse que tentou resolver por telefone e depois foi até uma agência bancária, mas nada de solução. E assim, você fica sem resposta, fica ansioso, às vezes a pessoa fica comprometida com aquele dinheiro, mas até o momento o dinheiro não caiu. A Caixa Econômica Federal afirma que atua apenas como agente pagador e que toda a gestão do benefício é de responsabilidade do Ministério do Trabalho. Segundo a Caixa, até ontem foram feitos mais de 15 bilhões de reais em pagamentos do PIS em todo o país. O Ministério do Trabalho diz que no primeiro caso que mostramos não há nenhum impedimento para receber o PIS. Já o segundo, o pagamento está sendo reprocessado porque havia informações duplicadas nos dados bancários. Olha só o que aconteceu no aeroporto do Recife antes de embarcar para São Paulo. Sabe o que uma mulher tentou despachar? Um botijão de gás. A mulher embalou o botijão com plástico e colocou numa caixa. Ao entregá-lo no balcão da companhia aérea para fazer o check-in, o funcionário percebeu o peso e abriu a caixa. Ele mal pôde acreditar. Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse. O funcionário disse que a carga não podia ser despachada e a mulher ainda questionou. Estou só mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado não. Não pode embarcar não. Vazio, cheio, não pode. Ela embarcou depois de deixar o botijão para trás. No site das companhias aéreas é possível conferir a lista dos itens que são permitidos para o embarque. As restrições são determinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Um avião que decolou de Brasília para São Paulo hoje cedo precisou retornar ao aeroporto Juscelino Kubitschek porque os passageiros e tripulantes ouviram um barulho estranho. A companhia aérea Gol informou que o problema aconteceu porque algumas malas se soltaram durante a decolagem. A empresa disse que as medidas de segurança foram tomadas e o avião decolou 1 hora depois. A eleição está marcada para o dia 2 de outubro, mas o prazo para regularizar o título termina bem antes. Preste atenção, no dia 4 de maio. Lá na Bahia, mais de 1.600.000 eleitores ainda estão com o título cancelado. Para o Tribunal Regional Eleitoral, no Centro Administrativo da Bahia, o movimento tem sido tranquilo para quem quer transferir o local de votação, regularizar pendências ou mesmo tirar o primeiro título. O serviço presencial estava suspenso por causa da pandemia e foi retomado no início do mês em todos os cartórios eleitorais do estado. Mas é preciso agendar. Na Bahia, dos mais de 10 milhões de eleitores, quase 16% estão com os títulos cancelados. Aqui em Salvador, dos cerca de 2 milhões de eleitores, 13% estão na mesma situação. O prazo para regularizar o título vai até o dia 4 de maio. Sem o título, o eleitor perde o direito a vários serviços que dependem do documento. A maior punição, a nosso ver, é a perda do direito de participar do processo eleitoral. Independente disso, a ausência de regularidade com a Justiça Eleitoral pode implicar em dificuldades para obter passaporte, para se matricular em instituições de ensino, para obter empréstimos em bancos públicos, dentre outros fatores. Quem tem multas referentes às últimas eleições pode fazer o pagamento até por meio de Pix. Nos atendimentos presenciais, o título impresso sai na hora, mas também pode ser substituído pelo documento digital, o e-título. A Catarine tem só 17 anos. Ao lado da mãe, está enfim realizando um desejo que tinha desde a última eleição, tirar o título de eleitor, para enfim exercer o direito de votar. Eu sei que eu tenho que votar no deputado federal, no deputado estadual, senador, governador e presidente. Os adolescentes ali de 16 e 17 anos que não são obrigados a votarem, estão com uma baixíssima quantidade de títulos emitidos. Então, uma campanha para que esses adolescentes tirem o título de eleitor. Dá para fazer tudo pela internet. Se você tem essa idade, tira o título, exerça seu poder de cidadão. É importante votar nas próximas eleições. Vamos te contar agora que pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um composto à base de fungos
que ajuda a matar o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A imagem no microscópio mostra um mosquito da dengue morto. Está verde assim porque nele cresceu um fungo, inofensivo para o ser humano e outros animais, mas fatal para o Aedes aegypti. O fungo foi identificado pela primeira vez no Cerrado Goiano, o Metarhizium humberi, que os pesquisadores encontraram no solo do Parque Nacional das Emas em 2001. Depois de muita pesquisa, a equipe do professor Christian chegou a 2 composições, com microescleródios e conídeos, que são diferentes fases do fungo. A proposta é usar o fungo em dispositivos como esse protótipo, que se parece com um criadouro de mosquito da dengue. Ele atrai fêmeas grávidas de Aedes aegypti, que estão buscando locais para fazer oposição, e também atrai machos que estão buscando locais para descanso. Quando esses adultos adentram no dispositivo, entram em contato com esse fungo, o mosquito fica doente e posteriormente morre. Para ser uma ferramenta a mais no combate à dengue, o protótipo ainda precisa despertar o interesse da indústria. Mesmo sem financiamento, a pesquisa não parou. O objetivo agora é aperfeiçoar o protótipo, para que ele tenha um efeito residual mais prolongado. Assim, ele pode durar mais tempo em campo, sem a necessidade de substituir esse tecido com fungo. E você vai ver depois do intervalo os estudantes catarinenses que vão representar o Brasil num concurso internacional de robótica. E também a fábrica do samba em São Paulo agora está completa. Os últimos galpões foram inaugurados hoje. Fim de semana chegando e o Lago Paranoá, ponto turístico de Brasília, costuma ficar bastante movimentado. O Ministério do Turismo apontou o local como um dos 5 melhores destinos das águas do Brasil. Mas, para os praticantes da moto aquática, há um problema: eles têm dificuldade para acessar o lago. Essa é a única rampa pública que dá acesso ao Lago Paranoá para quem tem moto aquática. Fica na Concha Acústica. Só que imagina ter 80 quilômetros de orla e não ter como chegar até a água. Isso porque a única rampa acessível não está tão acessível assim. No final da descida, a rampa está toda quebrada. Os blocos de concreto estão soltos. Os veículos que descem e sobem com a moto aquática chegam a ficar presos ali. Os donos dos equipamentos dizem que só os carros altos com tração nas 4 rodas conseguem. Dá para ver a dificuldade pelas manchas de pneus na rampa. É sinal de que os veículos acabaram patinando para chegar até o lago. Para o Adriano, a moto aquática é quase um estilo de vida. Ele criou um grupo de apaixonados pela prática que tem 65 pessoas, do DF e de outros estados, como Rio de Janeiro e Goiás. E pelo menos 3 vezes por mês, eles se reúnem para andar de moto aquática e fazer churrasco na beira do lago. Para estar junto com os amigos, para estar confraternizando, a gente monta a nossa tendazinha ali, põe a churrasqueira para queimar, faz uma carninha, almoça aqui, passa o dia. Mas essa paixão vem enfrentando obstáculos, literalmente, com a falta de acessos ao lago. Tem o problema da rampa, que tem muitos anos que ela está desse jeito. Nós já tentamos arrumar. Hoje aqui em Brasília é o único local público para desembarque de embarcação, né? A gente tinha outros pontos, mas um não é legalizado, né? O outro, eles botaram o bloquete, o governo mandou fechar e a gente não sabe por quê. O Basílio é outro apaixonado. Faz 20 anos que ele anda de moto aquática. Todo fim de semana, ensolarado, ele vem navegar no Lago Paranoá. Mas acha que o potencial do nosso cartão postal está mal aproveitado. A orla do lago está sendo, assim, deixada de lado, né? Principalmente depois que houve aquela liberação da orla, né, da maior parte da orla do lago. Então aqui, como um local público, a gente vê que nós temos aqui atrás um pier que está todo destruído. Ou seja, aqui já aconteceram vários acidentes com jet, a gente já bateu o jet ali quando o lago tá mais alto. O que os banhistas e os pilotos de moto aquática querem, basicamente, é mais infraestrutura aqui na orla da Concha Acústica. Além da rampa quebrada há anos, ao lado de um pier abandonado, não tem nem banheiro aqui. E com isso, o potencial econômico e turístico do lago
vai ficando à deriva. Até mesmo o Ministério do Turismo já classificou o Lago Paranoá como um dos 5 melhores destinos das águas no Brasil. Em dezembro, o GDF publicou no Diário Oficial uma autorização para que 5 empresas façam estudos para criar uma marina pública na orla do Lago Paranoá. O foco é a área no setor de Clube Sul, perto da Ponte das Garças. O resultado da análise deve ser entregue ainda este mês, segundo o GDF. Mas, por enquanto, são só estudos. Quando os projetos estiverem prontos, uma ordem de serviço será assinada para o início das obras. Nós não temos praia, então a nossa praia é o lago. Então nada mais justo do que a gente ter acesso livre ao lago. O governo do Distrito Federal informou que a Marina Pública vai ser gerenciada por uma empresa e que a orla do Paranoá é de responsabilidade da Marinha. Já a Marinha disse que a responsabilidade é do governo do Distrito Federal. Alunos catarinenses embarcam amanhã para os Estados Unidos, onde vão representar o Brasil num concurso internacional de robótica. Essa é a Matilda. O nome é provisório, mas o modelo é definitivo. Foram vários protótipos para chegar até aqui. No começo, quando a gente pegou o robô pela primeira vez para testar os primeiros protótipos, tinha muitos erros de motores, da velocidade do motor, que tem que ajustar isso o tempo todo. Também do sentido do motor, que a gente sempre errava, e aí a bola ia para outro lugar, ia fazer outra coisa que não era para fazer. Mas depois, ali no meio do caminho, a gente já tomou head do negócio, já funcionou. O desafio era pegar aquelas bolas que estão ali dentro dela e jogar ela num alvo um pouco mais embaixo, num alvo um pouco mais em cima e depois escalar como se fosse um trepa-trepa. E ela faz essas tarefas muito bem. Esses são os criadores por trás da criação. São alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Há 7 anos o grupo de robótica foi criado e os participantes vão se renovando. Todo o trabalho tem um objetivo, uma das maiores competições de robôs do mundo, só para alunos do ensino médio. Para a equipe e para a Matilda, missão dada é missão cumprida. A Matilda e alguns representantes da equipe estão de malas prontas para Las Vegas. Eles embarcam no sábado para uma competição com grupos do mundo inteiro e vão buscar mais um título. Nossa expectativa é a melhor possível, a gente espera voltar com pelo menos um prêmio. Nós temos 6 prêmios em 6 anos e a gente quer fazer isso virar 7 prêmios em 7 anos agora. Começa amanhã a venda de ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo. São mais de 30 mil lugares para cada noite. As bilheterias do Sambódromo do Anhembi abrem ao meio-dia e os ingressos custam a partir de R$ 90. Também dá para comprar online. Os desfiles do grupo de acesso serão nos dias 16 e 21 de abril. Já os do grupo especial nos dias 22 e 23. E com 10 anos de atraso, os últimos galpões da Fábrica do Samba, no Bom Retiro, Zona Oeste Paulista, foram inaugurados hoje. A conclusão da obra estava prevista lá para 2012, mas só agora foi concluída. 2 blocos com 7 galpões já estavam funcionando. Hoje o último bloco foi entregue. Essa etapa começou em 2020 e custou aí 28 milhões e 600 mil reais para os cofres públicos da Prefeitura. A Prefeitura tinha anunciado que esse valor seria de pouco mais de 21 milhões de reais. Mas no total, 221 milhões e 800 mil reais foram investidos desde o começo da obra. Com a entrega, são 64 mil metros quadrados que respiram samba. Cada agremiação tem direito a um galpão de 4.500 metros quadrados, com espaço aí para ateliê de fantasia, muita criatividade, tem elevador e até cozinha. Finalmente, então, a Fábrica do Samba vira realidade e agora é aproveitar esse benefício, esse espaço aí mais seguro. E a gente encerra o Brasil TV com as imagens do cachorro Caramelo, lá de Goiânia, que adora invadir o campo de futebol. Sabe para quê? Não é atrás da bola, não. O negócio dele é a bandeirinha. Olha só ele atacando o árbitro assistente, o Thiago Gomes. Ele morde a bandeira, o árbitro tenta afastá-lo, mas não dá certo, né? O cachorrinho continua lá. Ninguém quer mais saber do jogo. Ele virou a atração principal. E aí o árbitro, esse aí, ó, o Thiago Gomes, ele falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir. Foi um momento muito diferente, inusitado, né? Nunca tinha passado por isso. Foi muito divertido ali no momento. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você e bom fim de semana.